Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Turminha, espero que vocês estejam aproveitando essas aulas, acompanhando direitinho. E como primeira dica, vamos lá, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer suas devidas anotações. E aquela figura, aquele gráfico, turma, que chamou a atenção, printa a tela, passe para o caderno e aí você vai continuar com seus estudos. Show de bola? Turminha, estamos em uma série de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio, cinética química. Cinética química é a parte da química que vai relacionar as reações com a velocidade, né? Com a cinética, com a velocidade das reações. Existem reações muito rápidas, reações lentas e reações muito lentas. Por exemplo, a formação do petróleo leva milhões de anos. Reação muito lenta, certo? Já uma explosão é uma reação extremamente rápida, certo? Então, a velocidade ela está sempre ligada às reações químicas. E na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar o conceito de velocidade média, só que através da resolução de questões, tudo bem? Mas vamos lá, vamos lembrar o seguinte. Em uma reação química, eu tenho reagentes que se transformam em produtos, certo? Reagentes transformando-se em produtos. E essa transformação vai apresentar uma certa velocidade. Show de bola? Bom, os reagentes, com o passar do tempo, eles vão diminuindo a sua quantidade, a sua massa, a sua concentração. Então, eu posso dizer que, com o passar do tempo, a velocidade média dos reagentes tende a diminuir, se aproximar de zero. Quanto mais for consumido o reagente, né, mais próximo de zero vai ser a velocidade daquele reagente. Ao contrário, para os produtos, nós temos o processo inverso. Né? Os produtos serão formados com o passar do tempo. Então, podemos afirmar que, com o passar do tempo, a cinética, a velocidade para os produtos, né, será sempre maior. Então, se no tempo 10, para um produto A, eu tive uma velocidade calculada, daqui a 20 minutos, essa velocidade será maior, porque mais daquele produto foi formado, foi originado. Graficamente, eu consigo perceber quem é reagente, quem é produto, da seguinte forma. Turma, toda curva decrescente vai representar reagente e toda curva crescente vai representar produto. Curva decrescente porque, com o passar do tempo, a quantidade daquela substância vai diminuir. E a curva crescente para os produtos é porque, com o passar do tempo, a gente vai gerar mais dessa substância. Então, curva decrescente, reagente. Curva crescente, produto. E falamos de velocidade média. Então, velocidade média, a fórmula é a seguinte. Eu vou pegar a variação da concentração e vou dividir pela variação do tempo. Turminha, quando falamos em variação, estamos falando de final menos inicial, ok? Um detalhe só. Para os reagentes, como com o passar do tempo eles vão diminuir a sua concentração, então a velocidade média para os reagentes vai ser negativa, porque o final sempre será menor do que o inicial, as concentrações. Para a gente não ter essa velocidade negativa, observe aqui na tela. A gente coloca um sinal negativo antes, porque menos com menos vai dar o resultado positivo. Para os produtos, não há essa necessidade. Turminha, olha só. Outra coisa. A velocidade média ela vai ser diferente, ela pode ser diferente para cada participante. Isso vai depender dos coeficientes dessas substâncias, certo? Na tela, eu coloquei aqui, 2N2O5, é o pentóxido de nitrogênio, que vai se dividir em dióxido de nitrogênio
e oxigênio. Você pode observar que nós temos coeficientes diferentes, ó, 2, 4, 1. Então, cada coeficiente vai representar, turma, uma proporcionalidade. Então, quem tem maior coeficiente, isso vai gerar uma velocidade maior, porque ele foi ou mais produzido ou mais consumido. E vice-versa, um coeficiente menor, né, tende a ter uma velocidade menor. Se a gente quiser calcular, encontrar a velocidade média da reação, não de um componente, mas da reação, como fazer? Eu vou pegar a velocidade média, né, de um componente e vou dividir pelo seu coeficiente, certo? Com isso, a gente vai obter a velocidade média da reação. Lógico, se o coeficiente for 1, certo? Então, a velocidade média daquele participante é a velocidade média da reação. Mas se o coeficiente for 2, né, então a velocidade média da reação será a metade, porque eu vou dividir por 2, será a metade daquele participante. E assim por diante. Dito isso, turma, vamos resolver algumas questões. Então, observe aqui na tela, acompanhe. A reação entre os íons brometo e bromato em meio aquoso e ácido pode ser representado pela seguinte equação química balanceada. Então, nós temos aqui a reação entre os íons brometo e bromato. Show de bola? Sabendo que a velocidade de desaparecimento do íon bromato é igual a 5,63 vezes 10 a menos 6, assinale a alternativa que representa o valor correto para a velocidade de aparecimento do bromo, Br2, expressa em mols por litro. Então, vamos lá. Quem é o bromato? Turma, é o BrO3 menos. Qual é o seu coeficiente? Seu coeficiente vale 1. 1 BrO3 menos. Quem é o bromo? É o Br2. Qual é o coeficiente do bromo, turma? 3. 3 Br2. Então, o que a gente pode entender logo? Ó, que a velocidade do bromo, né, será 3 vezes a velocidade do brometo, porque o seu coeficiente vale 3. Então, a velocidade de aparecimento do bromo será o triplo, 3 vezes, será o triplo da velocidade de desaparecimento do íon bromato. Bom, qual é a velocidade do íon bromato? 5,63 vezes 10 a menos 6. Multiplicando por 3, olha só, vou chegar ao seguinte resultado. 16,89 vezes 10 a menos 6. Tem essa resposta? Não tem. Não tem 16 vezes 16,89. Não tem. Mas olha só, se eu deslocar a vírgula, uma casa para a esquerda, certo? Eu vou obter o 1,689, certo? Que eu posso simplificar para 1,69. Como eu desloquei uma casa para a esquerda, eu vou aumentar em uma unidade. Menos 6 mais 1, menos 5. 1,69 vezes 10 menos 5, eu tenho como resposta a letra A, certo? Então, vamos lá. Chegamos ao resultado por meio da proporção das reações. Show de bola, né? As velocidades elas vão seguir essa proporcionalidade, beleza? E depois nós trabalhamos a notação científica, certo? E aí nós ajeitamos o resultado, né, para poder chegar ao valor da alternativa que aparece. Tudo bem, turma? Vamos lá, mais uma questãozinha. A reação de decomposição do ozônio é representada pela equação a seguir. Então, aqui está a decomposição do ozônio, né? 2O3 gerando 3O2, né? Duas moléculas de ozônio gerando 3 moléculas de oxigênio. Num dado experimento de decomposição do ozônio, observou-se a variação da concentração molar de ozônio em função do tempo, demonstrada no quadro abaixo. Aqui está o quadro. Eu tenho a concentração do O3 e a variação do tempo em minutos. Partindo, né, inicialmente de 10 mol por litro no tempo zero, chegando a 0,4 mol por litro no tempo 3 minutos.
Analisando os dados experimentais, a velocidade média de produção de gás oxigênio, O2, em mol por litro, nos 3 minutos iniciais da reação é. Então, a questão ela nos dá informações sobre o ozônio, mas pede como resposta algo relacionado ao oxigênio. Dá para fazer? Dá para fazer, turma. Então, eu escrevi a equação e aqui está também o quadro para a gente poder a gente se basear nele para poder resolver a questão. Beleza? Então, ele quer a velocidade do oxigênio, mas ele nos deu informações sobre o ozônio. Então, vamos calcular a velocidade do ozônio e, a partir daí, nós vamos chegar à velocidade relacionada ao oxigênio. Então, nos 3 minutos iniciais, de 0 a 3 minutos, eu vou ter a variação da concentração do ozônio, 0,4 menos 10, né? Final menos inicial, sobre a variação do tempo, 3 menos 0. Bom, 0,4 menos 10 vai dar menos 9,6. Aí, olha só, por que esse valor negativo? Porque eu estou com um reagente, e o reagente vai diminuindo com o passar do tempo. Para tirar esse número negativo, eu tenho um sinal negativo antes, porque menos com menos, turma, vai dar mais. 9,6 dividido por 3, dá quanto? 3,2 mol por litro minuto, certo? Então, a cada minuto eu tenho esse consumo de ozônio. Agora, ele quer a velocidade para o oxigênio. Aí eu vou observar o seguinte, ó. A proporcionalidade do oxigênio, né? Eu tenho 2 de ozônio para 3 de oxigênio. 3, ele representa 1,5, né? Ou seja, ele representa 1,5 vezes o valor do ozônio, que é o 2. Beleza? 2 vezes 1,5 vai dar o quê? Vai dar 3. Então, a velocidade do oxigênio, né, da produção do oxigênio, deve ser 1,5 vezes maior. 1,5 vezes 3,2, 4,8 mol por litro minuto. Resposta correta, a letra C. Muito fácil, né? Vamos lá, próxima questão. Amostras de magnésio foram colocadas em soluções aquosas de ácido clorídrico de diversas concentrações e temperaturas, havendo total consumo do metal e desprendimento, né, liberação do hidrogênio gasoso. Observaram-se os seguintes resultados. Então, nós temos aqui uma tabela. E, turminha, tabela vai aparecer demais nas questões relacionadas à cinética, tabela, gráfico. Então, a gente precisa saber interpretar a tabela. Então, o que eu tenho aqui? As amostras, 1, 2, 3 e 4. A massa de magnésio consumida, certo? E o tempo para essa reação, para o consumo daquela massa. Então, vamos lá. Pela análise dos dados contidos na tabela acima, né, aqui está a tabela, é correto afirmar que aí nós temos as alternativas. Bom, o que nós vamos fazer? Eu fiz aqui ao lado da tabela, turminha, encontrei a velocidade, né, para cada situação, para cada amostra. Para a amostra 1, olha só, qual é a massa consumida? 0,2. Qual foi o tempo necessário? 1. Então, quanto vale a velocidade? 0,2. A segunda amostra, qual foi a massa consumida? 2 gramas. O tempo necessário para isso? 5 minutos. Qual o resultado? 0,4 gramas por minuto. Amostra 3, olha só, foram consumidas 4 gramas, só que em qual tempo? Em 15 minutos. Então, eu vou ter uma velocidade para essa situação de 0,27 gramas por litro, gramas por minuto. E na amostra 4, também foram consumidas 4 gramas, só que em um tempo de 20 minutos, gerando uma velocidade de 0,2 gramas por minuto. Então, nós calculamos a velocidade para cada situação, para cada amostra. Com base nisso, a gente pode chegar a uma conclusão. Resposta letra D. A velocidade média da reação,
na amostra 4 é a metade da velocidade média de reação na amostra 2. E é verdade, ó. Na amostra 4, 0,2. Na amostra 2, 0,4. Então, vai ser a metade. Então, turminha, só relembrando. Aqui foi necessário a gente calcular logo a velocidade para cada amostra, para a gente poder comparar as alternativas. Show de bola? Fácil, hein? Vamos lá, mais uma. Abaixo, temos a representação do processo de decomposição da amônia gasosa. Qual é esse processo? Ó? 2NH3 gerando N2 mais 3H2, certo? Decomposição. Decompor quer dizer quebrar, fragmentar, beleza? A tabela abaixo indica a variação na concentração do reagente em função do tempo, né? Nosso reagente é a amônia, é o NH3. Então, eu tenho aqui a velocidade do NH3, né? Eu tenho a concentração e o tempo para o consumo desses valores, segundo a tabela. Mais uma vez, é importantíssimo a gente poder ler e interpretar a tabela. Qual será o valor da velocidade média de consumo do reagente nas 3 primeiras horas de reação? Né? Nas 3 primeiras horas, de 0 a 3. Então, a velocidade média, né, vai ser o quê? A variação, no caso do reagente amônia, pela variação do tempo, variação da concentração pela variação do tempo. Como eu tenho um reagente, ó, eu coloco aqui o sinal negativo. Então, eu vou ter 1 menos 8, dividido por 3 menos 0. 1 menos 8, menos 7. Menos com menos vai dar mais. Então, eu vou ter 7 dividido por 3. E 7 dividido por 3, quanto vale a velocidade? Qual vai ser o resultado? 2,33 mol por litro hora, certo? 2,33 eu tenho como resposta mais próxima a letra E, 2,3 mol por litro hora. Questão simples para a gente revisar o conceito de velocidade média. Bom, considere a reação. 2 mols do óxido de nitrogênio produzindo 4 do dióxido de nitrogênio mais o oxigênio. Né? Com base nessa reação, admita que a formação de gás oxigênio tem uma velocidade média constante e igual a 0,05 mol por segundo, certo? A massa de NO2 formada em 1 minuto é... Então, vamos lá. Nós temos aqui a velocidade, turma, de uma substância. Né? Qual é a substância? A do oxigênio, O2, só que ele pede para uma outra substância, um resultado para uma segunda substância. Não tem problema. A gente pode comparar a proporcionalidade entre eles. Segundo a equação, a velocidade de formação do NO2 é o quádruplo, é 4 vezes, em comparação à velocidade de formação do O2, porque o O2 tem coeficiente 1 e o NO2 tem coeficiente 4. Então, a velocidade para o NO2 será o quádruplo. Então, 4 vezes 0,05, que vai dar 0,2 mol por segundo, certo? Mas a gente quer saber para 1 minuto. Então, eu sei que vai formar 0,2 mols em cada segundo, mas qual vai ser a massa em 1 minuto? Então, vamos lá. Em 1 minuto, que são 60 segundos, então 60 vezes 0,2, eu vou ter a formação de 12 mols do NO2, certo? Por segundo, 0,2. Em 1 minuto, multiplicando por 60, 12 mols de NO2. O NO2 ele tem massa molar de 46 gramas, certo? 46 gramas. Então, 1 mol equivale a 46 gramas. Mas a gente observou na equação, na resolução, nós observamos que houve a formação de 12 mols do NO2. 12 mols. Então, eu vou pegar esse 12 e vou multiplicar pela massa molar do NO2. 12 vezes 46,
552 gramas. Então, essa é a massa do NO2 que será produzida, gerada em 1 minuto. Resposta, a letra D. Ok, turma? Obrigado e até a próxima.